Eu, Daniela Eusébio e o Wagner Borges aqui hoje com você para a gente conversar sobre uma figura muito polêmica, que é o Neymar. Mas a nossa proposta aqui hoje é de um olhar um tanto disruptivo. A gente quer olhar o aspecto da luz e da sombra em que abarca o eterno menino Ney. Eu, Daniela Eusébio, sou professora no IGEP, sou analista formada, fiz Jung, arte terapia, psicossomática. O Wagner, ele está na formação de analista, também já fez Jung, arte, psicossomática, e a gente quer aqui te convidar hoje para refletir de uma forma um pouco diferente sobre o Neymar. Por quê? O Neymar, ele começa, eu acho que dentro da análise da psicologia, a gente adora fazer uma anamnese, que é voltar no tempo e olhar um pouco para o passado, né? Para entender a constituição de vida da pessoa. E aqui, o que a gente vai fazer com o Neymar é um estudo de caso, tá? A gente não conhece o Neymar profundamente, o que está acerca da alma dele, e a gente quer falar de uma forma respeitosa, hipotética, hermenêutica daquilo em que se passa no entrelaçamento entre o Neymar e Jung, um olhar junguiano. Então, esse menino, né, aos 11 anos de idade, ele entra lá no time de base do Santos e ele é um gênio. Não foi difícil do pessoal começar a perceber em que ele tem um olhar assim muito criativo em campo. Ele dribla os adversários, ele se diverte jogando, ele é um cara criativo para achar saídas difíceis de marcação. Então, e tudo isso, né, permeado num jeito moleque em que ele tinha, aos 11 anos, ele era um moleque, mas que ele vai cativando, e o pessoal do Santos sacou o tamanho desse talento desse menino. Ele vai crescendo, e mais ou menos aos 14 anos de idade, ele já começa a sustentar financeiramente a família. E eu acho que isso aqui é um dado importante da gente trazer, porque quando o pai e a mãe percebem de que ele é um receptáculo de dinheiro, vai, que ele está ganhando muita grana, sustentando e mudando, inclusive, né, o status da família. O pai do Neymar era um jogador de futebol fracassado que percebe o talento do filho e começa, via projeção, a viver a vida não vivida dele no filho. A mãe começa também a criar um processo de hiperproteção no meu menino, né, para salvaguardar ele das dificuldades, dos problemas da vida, para com que ele faça uma hiperconcentração na ascensão da carreira. Ele começa a ser ovacionado e reconhecido pela torcida, pelos dirigentes dos times e pelos próprios adversários. Então, não de um blindado desse jeito, né, hiperprotegido por pai e mãe, o menino ele ficou preso, poeticamente falando, numa espécie de terra do nunca, né? Então, ele vai crescendo, vai fazendo a carreira, e de um aspecto muito meteórico, ele ascende, né, na vida, vai para fora e tal. Mas por que é importante da gente fazer esse preâmbulo, né? Porque hoje, aos 30 e tantos anos de idade, o Neymar ainda é chamado de menino, menino Ney. E ao menino tudo é permitido. Então, o que está por trás de quando a gente chama o Neymar de menino, né? Na linguagem junguiana, tem uma terminologia em que a gente usa para o arquétipo do puer, puera aeternus. A Von Franz tem um livro incrível dela, esse livro aqui, olha, Puera Aeternus, da Von Franz. Ela vai fazer uma análise profunda acerca desse arquétipo da criança divina, que quando está num aspecto positivo, ele é divertido, é charmoso, é criativo, é uma delícia de se envolver com o Puer nesse aspecto, né? Porque ele é brincante, ele é solto, ele é jovem, né? Então ele leva para a gente nesse aspecto do desenvolvimento mais leve na vida, do vir a ser, inclusive. E no aspecto negativo, né? O Puer, quando está negativo, ele está infantilizado, ele é mimado, tudo tem que ser adaptado ao jeito dele. Ele tem um dom Juanismo, né? Uma coisa assim meio de gostar de muitos amores e não se fixar em nenhum.
e um ato bastante inconsequência de ser e de viver. Então, sendo um arquétipo, eu, você, o Borges, todo mundo aqui tem um puer que nos habita. A gente só tem que entender se está numa polaridade da criança divina, na luz, ou e se a gente está um tanto infantilizado nesse puer mais negativo que é na sombra, né? E o Neymar, tomado por esse arquétipo do puer, faz com que ele não consiga sair desse mundo inconsequente, né? Porque ele vai meteoricamente crescendo na sua vida e na sua carreira, fazendo jogos incríveis e tal, mas da mesma forma exponencial, em que ele tem esse lado muito, nossa, prolífico, né? De beleza, inclusive no futebol, tem um lado dele em que ele é um cara que ele não se poupa para as recuperações das suas lesões. Ele adora uma gandaia, uma festa. Teve problemas com sonegação de imposto, em que o pai dele, que pegou essa bronca, né, para resolver e livrar o filho do problema, teve amigo envolvido com estupro, teve tantas e tantas polêmicas, né, em que também o envolve e vão devagar deteriorando a imagem desse cara, né? Ele só se envolve com beldades, mulheres inacreditavelmente lindas, mas ele não se fixa nenhuma, inclusive com a esposa dele atual, né, a mulher grávida, e começaram a vir notícias na mídia aí de que ele estava meio que zanzando com outras mulheres por aí. Então, assim, esse lugar desse Neymar, em que é um talento inegável, não dá para a gente falar em que ele não tem esse talento, mas tem algo dentro dele que o sabota. E é aqui que a gente também quer ampliar essa conversa, né, Wagner? É isso aí, Dani. Eu acho assim, acho interessante o tema, né? A gente pensar nessa perspectiva de Neymar entre a luz e a sombra do eterno menino. Acho fantástico o título que a Dani sugeriu. É genial. Eu acho que é complicado falar de qualquer personalidade pública, ainda mais com a dimensão que o Neymar tem. Você trouxe bem a questão da dimensão arquetípica, porque ele, antes de mais nada, é um receptáculo de diversas projeções. Projeções coletivas e projeções individuais. Então, para mim, e isso é o mais rico do Neymar, é que ao falar do Neymar, a gente fala muito da gente, né? Na verdade, a gente está falando da gente, de aspectos que a gente vive e de aspectos que a gente não vive, né? E quando você traz essa dimensão infantil do Neymar, ela é perfeita. O Neymar tem como um dos principais atributos, como jogador de futebol, a coragem. Coragem de encarar o adversário, de ir para cima. Mas a fronteira entre a coragem e a inconsequência, ela é muito tênue, né? Eu cheguei até a comentar com você que, em vez de inconsequência, estupidez. Porque você perde um pouco, e é típico da criança, a noção do perigo, né? Uhum. Então, é interessante olhar para o Neymar sob essas perspectivas. Ele, em grande medida, é, do ponto de vista da luz, a representação do herói desse mundo capitalista em que a gente vive. É um menino pobre, de origem bastante humilde, que, entre aspas, pelo menos no aspecto dentro daquilo que nossa sociedade valoriza, conseguiu êxito. Ele é um cara que não tem como negar, foi bem sucedido. Mas, ao mesmo tempo, existe uma tremenda crítica, isso falando do ponto de vista desportivo, tá? Existe uma tremenda crítica a ele porque ele poderia ter sido mais. Ele tinha talento para se parear a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, e ele não conseguiu alcançar isso. Tanto que ele é o mais novo dos três, tem 5 anos a menos que o Messi e 7 a menos que o Cristiano Ronaldo, e ainda assim provavelmente será o primeiro a encerrar a carreira, né? Em grande medida porque faltou a ele essa autocompreensão, né? Ele continuou sendo um menino, né, dentro de campo, em vários aspectos, né? Trazendo isso, a sua luz e a sua sombra. Até esse último jogo que a gente assistiu, a gente viu ele em alguns momentos se comportar de uma forma mais intempestiva, embora quem joga bola mesmo na várzea sabe que não é tão fácil manter todo esse equilíbrio que as pessoas às vezes de fora querem que você mantenha, e ao mesmo tempo demonstrou uma baita coragem em determinados momentos do jogo que outros jogadores muito mais bem preparados e tal acabaram não demonstrando. Então, o Neymar traz esse conjunto de aspectos de luz e sombra e traz, como você bem colocou, trazendo a biografia dele, esse fardo, né? O fardo de carregar
o insucesso do pai, o fardo de carregar toda a expectativa da família de uma origem humilde por um outro patamar socioeconômico. É uma família que dá muito valor a isso, a gente percebe nitidamente, né? Quando você E ele assiste carrega aqui. também os filhos, né? Os filhos, olha, ele carrega os amigos, né? Não é só o pai, Exato, mãe, irmã e esposa e filhos, mas ele tem esse monte de amigos, são os parça dele, que ele também banca e sustenta esses caras, né? Então é muita gente arvorada nele, se a gente for pensar. exatamente. Eu acho interessante quando você traz essa perspectiva da Terra do Nunca, porque é isso, né? Realmente lembra um pouco da ideia do Peter Pan, que está ali com seus amigos, né? E Sim. fica todo mundo um pouco nessa dimensão, né? Aparentemente, de novo, é bom frisar de novo o que a Dani falou, olhando de fora, com aquilo que nos é passado, com as informações que a gente obtém, né? No que parece realmente ser algo que deixa ele cristalizado numa certa infância, né? Numa É, certa, né? Um aspecto essa pueril. terra do nunca, né? O Borges, vez ou outra te chamo de Wagner, vez ou outra te chamo de Borges. Eu só estou falando aqui para nossa audiência que tá tudo Sem bem, a gente está problema. em casa aqui, tá? É. O que eu acho que é importante da gente pensar, né? É a terra do nunca. Vamos trazer isso para a imagem arquetípica de Peter Pan, né? A Sim. gente tem um termo na psicologia em que é a síndrome de Peter Pan, complexo de Peter Pan. Para nós junguianos, a gente não gosta de trabalhar essa analogia porque o Peter Pan ele é uma imagem arquetípica e não um arquétipo em si. Arquétipo é o puer, não a imagem. Mas o Peter Pan, ele é um cara em que ele quando vai ali na casa da Wendy, ele tem o primeiro contato com o Wendy, porque a Wendy conta histórias dele. Então aqui já tem um ato narcísico de gostar de ouvir-se a partir do olhar e da percepção do outro. A sombra do Peter Pan escapou ali. E aí é o Wendy em que faz a costura da sombra, ou seja, a ânima adere, né, a sombra com esse Peter Pan. Aí o Peter Pan pega o Andy, leva lá na Terra do Nunca, 1 milhão de aventuras acontece. A Terra do Nunca é o lugar da recusa do crescimento. Então tem algo ali no Neymar que prende ele nessa Terra do Nunca. Seja esse lugar deslumbrante, né, do dinheiro, da fama, do sucesso, do poder, seja esse lugar do reconhecimento narcísico espelhado no olhar do outro, que tem 1 milhão de pessoas que gostam dele e de que não gostam dele, bem ou mal, falem de mim, né? E a gente não pode esquecer de que todo Peter Pan tem o seu Capitão Gancho. Todo Peter Pan tem o seu Capitão Gancho. Então, nessa dualidade, nesse enfrentamento, Peter Pan com o Capitão Gancho, pode perceber, nem o Capitão Gancho sai da Terra do Nunca e nem o Peter Pan a abandona. Um retroalimenta o outro, né? Dentro da terminologia junguiana, a gente chama esse Capitão Gancho de Senex, né? A figura desse ranzinza, do aspecto, se o Poer é a criança divina, o Sênex ele está ligado ao o velho sábio, né? A imagem arquetípica do velho sábio. Mas quando está na polaridade negativa, ele fica ranzinza, fica briguento, fica chatão, né? E sabotando o puer. É muito curioso, né? Para o Hillman, James Hillman, ele tem um livro muito legal também chamado Livro do Puer, em que ele faz uma reflexão importantíssima desse arquétipo Fênix Puer, que para Hillman faz parte, é como se fosse um dínamo, né? São as duas partes do mesmo arquétipo, complementares, e que quando tem um processo sombrio, negativo, cindido até, esse Fênix fica brigando e punindo com esse Puer. Mas a gente está trazendo um pouco dessa reflexão, por quê? Se existe um Capitão Gancho, um Fênix em Neymar, qual é esse Capitão Gancho? O que está dentro dele em que sabota ele para impedir com que ele seja e assuma o lugar da genialidade em que ele deveria subir? Então, ele é um cara em que ele tem um corpo em que está todo machucado, impedindo ele de atuar de uma forma, nossa, genial, né? O joelho dele está com problema, ele não para fazer a recuperação. Quando ele tem que se recuperar, ele é visto em balada, bebendo, com noitada. Ele adora as noitadas de pôquer dele. Então,
tem algo aqui dentro dele em que está agindo nesse aspecto. Se a gente for arriscar aqui uma brincadeira, né? Uma imagem, nós junguianos adoramos o mundo das imagens, é um lugar onde tem uma autossabotagem dentro dele, que também opera, que não deixa ele ser essa proeminência de potência em que ele tem nele. É interessante pensar, Dani, quando você traz essa reflexão, o que que o gancho quer com o Peter Pan? Ele quer destruir o Peter Pan, né? Do desenho Matar, inteiro, matar ele quer matar, destruir o Peter matar, Pan, se matar o Peter vingar. Pan, Ele quer se matar o vingar Pet, do Peter Pan. exato, matar o Peter Pan é talvez uma maneira, não, é uma maneira de sair da Terra da Infância. Uhum, Olha que curioso. sim. Só que eles ficam nessa disputa porque é uma oportunidade de crescer de uma forma saudável para esse velho, deixando de ser um Fênix, né? Se a gente for pensar. E quando você olha para a carreira do Neymar, em alguma maneira ele ficou preso nessa terra em virtude do quê? Do talento que ele tem. Uhum. E quando surgem, é curioso pensar nisso. Eu vou tentar fazer uma costura aqui, você vai me ajudando, porque ela não é tão simples do ponto de vista psicoanalítico. Tá. Quando vem as lesões, é curioso pensar que a maior parte das lesões teve também no direito, mas a mais grave, que é a do joelho, é no joelho esquerdo. A relação do Neymar com o feminino, claramente, é uma relação, como todo mundo sabe, conturbada. As mulheres, muitas mulheres, se sentem desrespeitadas pelas informações e notícias que saem do Neymar na relação dele com as mulheres. De fato, muito provavelmente existe aí uma negação, porque quem chama o indivíduo, dentro da psicologia analítica, a uma transformação, é o complexo da alma. No caso do homem, a ânima, que é o princípio feminino, né? No fim das contas, ela é quem vai ser o cicerone nesse mergulho interior para trazer conteúdos do inconsciente que vão fazer uma transformação e o camarada vai sair, vai se desenvolver, vai sair do envolvimento. Então, é a criança que está dentro da barriga da mãe se desenvolve dali, né? Aliás, o feto, né? Depois a criança, né? Nasce e aí vai um monte de processo de desenvolvimento, sai da infância para a adolescência. O Neymar ficou cristalizado, ele não pôde se desenvolver. Então, trazendo essa perspectiva, é como se as lesões fossem a única maneira dele morrer pro talento que ele tinha e crescer. Ah, isso vai acontecer agora com o fim da carreira, necessariamente, com a aposentadoria, a gente não sabe. Mas então, pouco eu sei se o que eu estou falando aqui faz sentido. Mas por isso que eu estou falando numa linguagem hipotética na qual eu estou, em grande medida, projetado. Porque É, a grande expectativa, como alguém que olha de fora, e ainda mais um analista, eu costumo dizer que se eu não fosse. É a esperança do desenvolvimento do indivíduo. Né? Tem uma hora que, né, se eu fosse terapeuta do Neymar, pouco me importa se ele vai continuar ou não jogando. O que me importa é que ele cresça. Porque a vida, como diz a Von Franz, é desenvolvimento. Né? exato. E Agora, é- vamos brincar com a imagem do Capitão Gancho? Gente, Vamos lá. muita licença poética aqui, tá bom? O Puer, ele tira, o Puer do Peter Pan, ele arranca a mão do Capitão Gancho, né? Essa mão, ela é jogada lá no crocodilo e tal, e é por isso em que ele fica com esse ódio. Capitão Gancho é um Fênix Dani, castrado. deixa eu só te falar um negócio antes, desculpa te interromper, mas o jacaré e o crocodilo, principalmente o crocodilo na mitologia egípcia, tem a ver com morte. Ele é um Morte, animal telúrico, é um animal quitônico, telúrico não, quitônico, que tem a ver com a terra como o lugar onde se enterra para renascer. Do pó viemos, né, do pó voltaremos, e então tem a ver com, é um animal quitônico, olha que curioso isso. e ele é um animal de água e terra, a transição entre a consciência e o inconsciente, a razão e a emoção. Na nossa língua junguiana, a gente chama isso de psicopompo. Então, vamos brincando aqui com a imagem, tá? Ele é o grande, esse jacaré, esse crocodilo é o psicopompo que está rolando. Ao ter a mão castrada, vamos brincar. Gente, aqui muita licença poética, tá? De novo. Ao castrar a força do Capitão Gancho, tirar essa mão no sentido de castração, a mão é o pegar, o apropriar, o fazer, o realizar, é o carinho, é o soco. Tudo isso é realização com as mãos. Esse Senex, castrado nesse âmbito do fazer e do realizar, é que de verdade, inconscientemente,
é que está boicotando o sistema do Neymar de fazer, realizar e pegar. Ele não pega as situações da vida dele. Ele até realiza, quando ele faz bem feito, né, de vez em quando. Mas tem um sistema de autossabotagem em que não engancha. A mão do Capitão Gancho não engancha nesse puer em que o habita, né? Em outras palavras, o Neymar, ele tem tudo para fazer, para realizar, para transformar até o mundo do futebol e ele não faz. Tem algo nele em que ele não faz. É muito doido pensar, assim, quando você faz uma análise futebolística, é impressionante, né? Eu sou um fã de futebol e tenho acompanhado muito. O mundo inteiro reverencia o Neymar no sentido de que ele, mesmo não tendo todas as conquistas que Messi e Cristiano Ronaldo obtiveram, ele transformou, ele é uma referência. Os argentinos são, é impressionante, a quantidade de argentinos fãs do Neymar, porque essa perspectiva do jogar bonito, que é uma marca registrada do futebol brasileiro, eles falam isso claramente. Ele é um cara que manteve a magia viva, né? Então, um monte de jogador falou assim: eu paguei para ver jogo do Neymar. O único cara que eu paguei para ver jogo foi por causa do Neymar, por conta de toda essa magia, de toda essa capacidade dele de jogo e tudo mais. Mas só para fazer essa observação e trazer que, mas isso, a magia, né, foi ao mesmo tempo encapsulante, né? Ele ficou preso nessa terra do nunca, muito em virtude dessa magia. Olha que coisa doida. Ele deixou até de fazer grandes conquistas, que tem muito a ver com a ideia de mundo adulto, de ser responsável, de estruturar uma carreira toda ela planejada, como é o caso do Cristiano Ronaldo, que é um comportamento adulto, porque ele estava preso a essa magia, né? É muito doido pensar que essa magia ela esteve encerrando durante muito tempo. Quando você pensa, né, de novo voltando para essa questão do gancho, a mão que o Capitão Gancho perde é a mão esquerda também. Uhum. Que tem a ver de novo, né? A gente, claro que não é um padrão, tá, gente? Depende muito de cada um e de como cada um enxerga e se projeta. Mas, comumente, quando você analisa as várias mitologias e os vários povos ao longo o lado esquerdo está muito associado ao feminino. E o feminino está muito associado ao cuidado, né? Então, é interessante pensar que eu, por exemplo, até é curioso, minha experiência particular, sempre que eu estou exagerando nas minhas possibilidades físicas, geralmente o que me bagunça é o lado esquerdo, né? De alguma forma. Então, só para trazer essa perspectiva. Mas quando a gente fala, né, desse lance do Neymar, dessa morte, lembrei do que eu ia te falar, Dani. O pai do Neymar. O Neymar terminou o jogo, um jornalista puxa ele e ele não sabia que estava com o microfone ligado. Eu acreditei no jornalista. E aí o jornalista fala: E aí, como é que tá? Ele falou: Acabou. O Neymar fala para ele: Aqui eu comecei, aqui eu fechei. É aquele estádio onde ele joga e faz o gol, foi o estádio onde ele estreou pela seleção brasileira e fez um gol de cabeça. Então ele fala: Aqui eu comecei, aqui eu fechei. 2 dias depois, o pai dele escreve uma carta dizendo para ele não parar, para ele continuar jogando. É muito curioso, porque Então, eu adoraria ver o Neymar continuar jogando no nível que ele. Mas, assim, parece que o corpo dele realmente não suporta mais a coisa. E o pai pede para ele continuar jogando. É muito curioso isso, né, Dan? e aqui eu acho que é importante a gente trazer duas reflexões. A primeira, se o corpo, gente, aqui, claro, tem aspecto físico, tem a violência do campo, tem toda a deterioração física mesmo, isso a gente nunca descarta, tá? Mas como nós junguianos moramos em casas simbólicas, a gente vai sempre levar um pouco para esse lado também, tá? Corpo, ele fala com a gente. A gente tem que ter sabedoria para escutar a dinâmica do nosso corpo, seja através dos sintomas das doenças que estão instaladas, seja através dos processos de exaustão em que a gente mesmo se leva a muitas situações, o corpo ele dialoga com a gente. O que será em que a alma do Neymar está falando via corpo? Será em que ele realmente precisa insistir, continuar insistindo? Eu não sei, tá? Estou deixando aqui para a gente pensar juntos esse processo. Um outro aspecto importante.
O pai do Neymar, ele tem um complexo paterno. Ele exerce, né, no Neymar, na psique do Neymar, uma figura tão de autoridade, né? Ele está ali de uma forma tão, em determinados momentos, até coercitiva, né? A gente não pode esquecer que esse pai, ele está realizando a vida não vivida dele, projetada no filho. Então, para ele, esse pai talvez seja insuportável com que esse filho pare de jogar, porque isso traz ele para a realidade psíquica dele de que ele não se realizou. Então, o sonho acabou, como diria John Lennon, the dream is over, né? Então, talvez esse pai, ele está trabalhando dessa forma, né, e não respeitando, né, aí sim, não respeitando os limites em que o próprio Neymar queira colocar e esteja avisando para a gente, né? Porque se a gente for pensar friamente, de verdade, né, pensando no corpo dele, pensando na limitação dele, talvez ele não devesse nem ter sido convocado para essa Copa. Ele estava em processo de recuperação. Ele sente, gente, é dor. Dói, né? Então, assim, foi uma equipe médica maciça, né? Quase obcecada ali para restaurar aquele corpo e que eu tenho dúvida se queria estar ali. E aqui, de novo, é É, no processo subjetivo. A gente é, não sabe. é muito legal isso que você está colocando, Dani, porque quando a gente pensa nessa relação com o feminino e do autocuidado, o Neymar era um cara que, como eu coloquei no começo, a coragem e a inconsequência estão muito próximas. Então, muitos jogadores experientes diziam, cara, quando você estiver longe da grande área, porque perto da grande área é risco de pênalti, você toca a bola rápido. Porque se você não tocar a bola rápido, com a qualidade que você tem, os caras vão te pegar. E perto da grande área, você segura a bola que os caras vão pensar duas vezes antes de bater, porque eles correm o risco de fazer um pênalti. E o Neymar era um cara que vinha buscar a bola atrás do meio de campo e saía driblando os caras, e tomava pancada, pancada, pancada. Então ele foi surrado, literalmente. Quer dizer, tem um comportamento um pouco suicida do ponto de vista, né? Uhum, uhum, Porque sim. não faltaram conselhos a ele no sentido de que se preserva, se cuida, tem esse autocuidado, né? Mas ele não aconteceu, né? Então, eu penso que, como a gente não conhece o Neymar, não dá para saber se é realmente uma postura mais suicida, por um lado, ou em si é uma atitude tempestuosa do Puer, porque o Puer acha que nunca nada vai acontecer com ele. O Puer é um gênio em que vai sair de qualquer situação, ele vai enrolar qualquer pessoa, ele tem esse aspecto dessa genialidade, até um tanto arrogante, sabem, que aparece nesse Puer. O Puer, ele sempre se acha alguém especial, né? Não tem gente igual a ele, isso tudo na fantasia, tá? Isso tudo aqui dentro dessa dimensão em que tá ali, né? Então, ele é um cara em que as pessoas tendem a se adaptar a ele, fazer o que ele quer, né? Ele faz o que ele quer, ele impõe a vontade dele. Então, eu acho que aqui a gente pode ficar, né, com essa situação em aberto. O que move o Neymar a desafiar os próprios limites? Quando ele sabe que ele tem que tocar a bola rápido e não faz. É um lugar de suicídio, de autocastração, desse capitão gancho em que está aqui tentando brigar com ele? Ou é o Peter Pan achando que pode tudo? Eu não sei. Eita, então, interessante o que você está colocando, porque para mim talvez as coisas possam ser casadas. Porque será que a ousadia do Peter Pan, se colocar o tempo inteiro em risco, até na disputa, não é alguém dentro dele? É aqui a gente, né? Gente, considerando sempre suicídio aqui, no sentido, essa morte é uma morte simbólica, que envolve aquela ideia de desenvolver-se para uma Isso. próxima etapa. Então, em que medida ele, na impossibilidade de se desenvolver e crescer dentro desse cenário todo que a Dani bem traçou, do ponto de vista biográfico, inconscientemente, alguém nele não dava esse ímpeto desafiador como uma forma de talvez se aproximar um pouco dessa transformação que ele não podia viver na praia, né? Porque com tantos conselhos para ele se comportar em forma distinta, esse ímpeto puer sobressaía. Mas quem não vai dizer que esse ímpeto do puer não é também uma necessidade de morrer, simbolicamente, Sim, para sim, aquilo que sim, se é para se transformar em outra coisa? sim. Na verdade, não é uma, assim, consequência não é justamente a necessidade de ir para um outro estágio. Porque de que Exato. outra forma eu me transformo?
que outra forma, considerando todo esse contexto, toda a dependência da família em relação a ele poderia se livrar dessa situação? É. Dos amigos, dos parceiros, como ele poderia sair dessa? Talvez com uma impossibilidade física. Claro, ele não tem. Gente, pelo amor de Deus, né? Aqui a gente vai inferindo que o cara Não é pensou isso. É racional, não é totalmente racional. inconsciente, é totalmente Exato, inconsciente. A gente está fazendo aqui exato. uma análise numa perspectiva. Em que medida não havia uma inconsciência determinando isso para que ele fosse. Porque, do ponto de vista psicoanalítico, né? A ideia, né, Dani, é sempre que o camarada se desenvolva como indivíduo. Dane-se se ele vai ser melhor que o Cristiano Ronaldo ou que o Messi. Não é esse o objetivo. Exato, exato. E eu queria fechar aqui a nossa reflexão, uma coisa que você falou lá atrás, que eu quero retomar, que o Neymar, ele é um receptáculo de projeção de sombra, individual e coletiva, né? Ele sendo esse menino pobre que enriqueceu e deu certo, ele só fica com beldade, né, gente? Como ele pega mulher bonita. Tem iate, tem dinheiro, tem iate, tem tudo que esse homem quer. Então, por um lado, um monte de gente individualmente projeta no Neymar um estilo de vida que gostaria de ter, né? Por outro lado, tem um monte de gente que odeia o Neymar, né? Não suporta esse lugar. E isso também fala da nossa sombra. Então, o que parte minha eu projeto como identificação do que quero ser, que parte minha eu dou vazão dos meus ódios, das minhas raivas? Será que não tem uma inveja, um ciúmes oculto nessa sombra projetada nesse lugar? Os valores dele não são condizentes com o meu, mas em que medida eu escalo projetivamente a sombra, né, a ponto de ter ódio desse cara e perder tempo? Tem muita gente que perde tempo e energia para detonar a imagem dele, né, publicamente. Então, ele também tem esse lugar, se a gente traz para reflexão interna, de que algo nele nos revela, né? Nos revela. Então, tem gente que é meio indiferente e tá tudo bem, isso não tem projeção de sombra, mas agora você imagina, para uma psique, para uma alma, receber projeção de milhões de pessoas, como será que fica essa psique, né? Porque se para nós junguianos a vida também se dá no âmbito do inconsciente, como é receber esses milhões de projeções desses inconscientes das pessoas que ou me amam ou me odeiam? Tem gente que não sustenta, né? Marilyn Monroe recebeu 1 milhão de projeções de pessoas como se ela fosse a femme fatale e não conseguiu, sucumbiu. Elvis recebeu 1 milhão de projeções de pessoas que o amavam e tudo mais, não conseguiu. Então, gente, não é fácil da gente sustentar a projeção, não é fácil, né? E aqui eu acho que é importante da gente também trazer esse aspecto humano dele, porque ele tem sim um lado da genialidade e um lado da arrogância. Ele tem um lado do excesso de brilhantismo e um excesso de pedantismo. Eu acho que esse é o ponto do Neymar, que de verdade, talvez algo nele, uma parte dele esteja operando em excessos, né? E aí o corpo excedeu e a alma se distanciou. Ela está olhando ali e falando assim: escuta, você não vai se ouvir, não? Você não volta para casa, casa interna, né? Nesse lugar. É isso aí, Dani. O Neymar é uma hipérbole, né? Ele é uma grande hipérbole humana. Então, é como você disse, os defeitos, claro que esses defeitos eles respeitam uma lógica ética de cada um dos indivíduos e uma lógica moral coletiva, e ele tem as qualidades, que também passam por todos esses aspectos. Algumas pessoas veem só os defeitos, e para mim isso é um aspecto unilateral. Outras pessoas veem só as qualidades, o que também é unilateral. Eu acho interessante, em grande medida, o nosso papo aqui teve como propósito trazer essa dimensão dual, essa dimensão mais ampla, antinômica, da representação do Neymar para todos nós, né? Para as pessoas. Querendo ou não, ele é, né, desses últimos 20 anos, ou pelo menos 20 anos, talvez seja exagero, mas por aí, nos últimos 20 anos, o único grande craque de um país que sempre se notabilizou por ter
muitos craques. Cada geração trazia dois, três craques no mínimo. E o Neymar vem num período em que ele acabou sendo o único craque, né? Também tem isso, né? Também tem isso. Esse é um outro Ele é ponto. da mesma época do Ronaldinho Gaúcho, ou não? Não. O Ronaldinho Não? Gaúcho é de 1980, o Neymar é de, como ele está com 34, ele é de 92. Ah, 12 anos de entendi. diferença. Tá. É que eu acho muito curioso porque o Ronaldinho Gaúcho ele também tem um aspecto puer, mas é engraçado em que o puer dele não, claro, em que uma parte do comportamento dele sabota a carreira dele, né? Tanto que ele vai preso e tudo mais. Mas em campo, o aspecto puer dele brilhou tanto, né? Como era É. gostoso ver ele brincar de jogar bola. Como Ele tinha menos arrogos, né, de é, pedantismo, é, de se sentir. Ele tinha uma outra postura. Era um cara que também, né, tinha bastante força dentro de campo, de não se intimidar, de não se. Mas ele foi outro perfil. Ele tinha com quem dividir. Ele não brilhou uhum. sozinho, então ele não. Foi outra. Isso até ajuda a baixar um pouco, talvez, essa. O Neymar não. O Neymar não teve com quem dividir. Isso foi. Isso aumentou a projeção dele, mas ao mesmo tempo, né, de alguma maneira, eu penso que o Neymar acabou sendo o grande craque de uma geração derrotada. E como diz o Jung, quando tem muita luz, tem muita Muita sombra. sombra. É isso Exatamente. aí. Gente, a gente vai encerrar por aqui. É um prazer sempre estar com você, Wagner. Obrigada mais uma vez Prazer, pelo convite. É, prazer o e meu, assim, Dani. e a nossa preocupação, pessoal, é sempre trazer para vocês esse lugar não comum, né? Vamos pensar um pouquinho de uma forma mais disruptiva, de luz, de sombra, acerca de quem quer que seja, certo? Valeu, Dani. Forte Obrigada. abraço, pessoal. Valeu, tchau, tchau.